Geralmente eu começo os episódios com um breve conto sobre o tema. Esse conto eu escrevo na intenção de incentivar a criatividade e empolgar quem está ouvindo, para ter uma melhor experiência com tudo que eu passo durante o episódio. Mas hoje não tem conto, não tem história. Eu sempre tento ser o mais realista possível, não só com os episódios, mas na vida mesmo. Mas hoje eu quero falar de como nossa sobrevivência deveria depender somente de nossas escolhas e não da nossa sorte. Durante o pequeno curto tempo que temos de vida, todos nós, sem exceção nenhuma, nos preparamos para algo. Pode ser algo simples como, por exemplo, acordar todo dia de manhã, sentir o cansaço que lhe assola todos os dias, mas continuar em frente. Ou também pode ser algo como conquistar o seu sonho de vida. Independente de qual seja, nós sempre nos preparamos para alguma coisa, se não tudo, para a nossa vida. Mas no fim existe algo que nada na vida nos prepara e nós mesmos não nos preparamos, que é a morte. Sempre que eu escrevo um episódio, eu sempre explico diversos meios para evitar ou ações que podem lhe garantir sobreviver a uma determinada situação. Hoje é diferente. Geralmente eu até falo que não vamos contar com a sorte ou que não devemos contar com ela, e assim deveria ser na vida. Nenhuma vida deve depender da sorte, algo que não é palpável, algo que foge do seu controle. Você não pode controlar a vida e a morte, mas a vida jamais deveria depender da sua sorte. A sorte de estar ou não em um lugar certo na hora certa. Quando eu falo de sorte, eu quero dizer que vivemos como uma sociedade, certo? A partir desse ponto temos responsabilidade como um todo. Temos responsabilidade de proteger indiretamente o próximo e todos deveríamos ter acesso a coisas básicas, como, por exemplo, uma garantia de segurança. Depender da sorte de nascer ou ter condições necessárias para você mesmo lhe proporcionar tudo o que deveria ser básico? A grande questão é que, quando não temos esse retorno da sociedade e nos deparamos com a perda de tudo aquilo que construímos, quando a vida leva tudo que você mais amou embora, você fica sem saída. Você se dá conta que a única coisa para a qual você jamais se preparou foi a morte. Eu não sei bem dizer o motivo, a impressão que eu tenho ao pensar na sociedade em sua totalidade é que talvez as pessoas de algum modo não sabem, esqueceram ou ainda não aprenderam o real peso da vida. Se essa frase soa muito comum para você, né, o peso da vida, pensa no peso de uma vida de sonhos. Se ainda soa muito comum, pense no peso de sorrisos, lágrimas, momentos e momentos que vão ser esquecidos com o passar dos anos. E para se dar conta do peso que um pequeno corpo pode ter comparado com a imensidão do universo, pode ser simples. Pode ser assistindo um filme ou uma série e vendo o seu personagem favorito morrer, ou pode ser um garoto perdendo seu animal de estimação e se sentindo inútil por não poder fazer nada além de aceitar o que está acontecendo. Nós ignoramos constantemente a morte ao ponto de só nos darmos conta dela quando já não nos resta mais tempo. Para ser sincero, eu não sei se isso é algo ruim ou bom. Passar a vida inteira sem pensar na morte, sem olhar ao redor, imaginar que tudo aquilo vai acabar, parece até tentador. Mas eu acredito que pensar na morte nos torna melhores. Por um momento, eu quero que você esqueça tudo que você aprendeu a acreditar. Suas crenças religiosas, ideologias, tudo que engloba a nossa existência e de alguma forma te conforta. Se você esquecer de tudo isso por um momento, você vai sentir o vazio. O vazio que pertence a todos nós seres vivos. E não existe nada além dele. E isso deveria te motivar a ser uma pessoa melhor. Quando não se tem nada, o pouco que nos resta acaba parecendo mágico. Ninguém é diferente de ninguém e, no fim, somos incapazes de lidar com uma única coisa em comum, que é o destino. O mundo é um grande jogo de cadeiras e nós, pessoas comuns, não temos espaço nesse jogo.
Mas mesmo assim ainda nos diferenciamos e desejamos o pior por um desafeto que nem existe. Particularmente eu falo muito sobre morte aqui no podcast. É até curioso pensar sobre o real tema do podcast, né? Como sobreviver. Talvez se deva pelo fato de que na vida eu consegui aprender e entender um bocado de coisas, mas a que eu sempre me recusei a entender por motivos óbvios foi a morte. E pensar que durante toda a história da humanidade, pessoas em seus postos de poder, sentadas em suas cadeiras confortáveis, bebendo suas bebidas favoritas, enquanto colocavam o fim em vidas que jamais tiveram a oportunidade de sequer questionar a própria existência. Não dá para saber ao certo o que se passa na mente de uma pessoa quando ela entende que ali é o seu fim. Imagino que seja um gigantesco sentimento de tudo e nada ao mesmo tempo. Sozinho ou com quem se ama, o olhar amedrontado de um ser que passou anos cultivando momentos, mas que tudo foi jogado ao esquecimento por um simplesmente não ter a possibilidade de estar em outro lugar, ou de ter pessoas que se importassem com ela a ponto de fazerem esse destino dela ser alterado. Contemplar o fim da própria existência pode acabar sendo muito pesado. Saber que tudo isso que eu estou falando agora um dia vai simplesmente acabar quando o meu fim chegar. Saber que durante os milênios inúmeros de sonhos foram interrompidos por causas que poderiam ser controladas. Contemplar a própria morte eleva a vida alheia a um certo grau de importância. Infelizmente, essa reflexão que eu deixo muitas vezes nos episódios, ela não vai chegar ao número de pessoas que talvez precisassem pensar um pouco sobre a própria morte. Mas em algum momento algo vai proporcionar para todos um instante de sanidade nesse mundo insano. E nenhuma vida mais vai depender da sorte. A busca por razão para viver, um significado para a vida, acaba perdendo total sentido quando a vida é perdida para algo que foge do controle da pessoa. A única forma de sobreviver à morte é de forma indireta, onde tudo que você fez de bom ou ruim implica na existência de alguém próximo. Então sempre continuaremos vivos naqueles que tiveram algum momento conosco. Mas quando uma avalanche de infelizes acontecimentos passa e tira a vida de tudo e todos, apagando todos os momentos que ali existiram, é como se uma borracha apagasse a história que nunca vamos ter a chance de descobrir se poderia ter um final feliz ou não. Infelizmente, diante de tudo que está acontecendo no Sul, no momento, essa é a única coisa que eu poderia fazer, proporcionar esse pequeno momento para vocês. E pode não parecer, mas é necessário carregar o peso do vazio da vida. É necessário para que possamos ter ela cheia de significados e momentos. Ah, e para quem não me conhece, pode me chamar de John.